essa conversa bem íntima da criatura com o Criador se faz necessária, principalmente nesses instantes que precedem uma tarefa de cunho eminentemente espiritual. Precisamos nos desligar das amarras do mundo temporário, o que se inicia com o fechar das pálpebras, dos olhos físicos, e se completa quando o nosso pensamento formata na tela da mente a figura do meigo e doce Jesus, nosso Mestre e Senhor. Ele é o nosso norte, a nossa estrela guia. Dele fluem as energias de amor de que tanto carecemos, principalmente nesta hora difícil, mas que sabemos passageira. É nele que as forças que faltam em nós devem ser buscadas. E é com ele que devemos trilhar a estrada das nossas vidas, acompanhando-o passo a passo, tomando cuidado para que a distância não aumente, de modo a que a penumbra do caminho dominante na nossa casa terra faça com que a sua visão se desvaneça e nos desviemos. Só tu, Jesus, Mestre, tem o poder de nos dar as lições porque alcançastes o cume da estrada da vida. Aqueles outros que cruzam a nossa estrada e nos ensinam, amigos, pais, professores e até inimigos, nos trazem lições. Mas cada um deles, embora colaborem e nos instruam, tem também seus desacertos e não completaram ainda a trajetória da vida. Somente tu, Jesus, bendito entre os benditos, concluiu o curso e, em unidade com o Pai, manifesta o conhecimento da verdade e tem o poder de transformá-la numa linguagem que nós, leigos ainda espiritualmente, possamos entendê-la. Ampara-nos, guia-nos e fortalece-nos, para que diante dos embates deste caminho estejamos preparados para, em caindo, levantar, em a dúvida surgindo, abafá-la, com a fé. Querido Mestre, sol das nossas vidas, a tua luz que nos aquece, nos anima e nos fortalece, deve encontrar de cada um de nós aqui, dentro e fora do corpo, um terreno no coração propício a que a semente deste teu amor, a verdade, penetre, germine, brote, floresça e frutifique. Pai nosso que estais nos céus, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos que nos devem. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é teu todo o poder, o reino e a glória para sempre. Que assim seja. Um conto humorístico sertanejo
traz a nós a ficção de algo que tem o seu fundo de verdade. Diz-nos que, certa feita, reunido num sítio, dispostos a participar de uma reunião campestre, estavam lá reunidos pastores, adeptos esoteristas, bispos, doutrinadores espíritas e outras figuras de destaque no campo das religiões. Repentinamente, a imagem do céu azul cobriu-se de nuvens escuras e a chuva começou a cair inclemente. Sem razão que justificasse, surgiu uma disputa onde foi proposto que cada um mostrasse o poder da prece. Acertadas as regras, saíram eles, um a um, diante dos demais, a orar. E oraram. Cada um tentando mostrar os poderes que o seu estilo de prece deveria ter. Um português castiço, uma linguagem de alto coturno, fórmulas cabalísticas, a simplicidade forjada numa humildade escondida. Tentavam deixar, através de cada prece efetuada, pelo que acontecia lá fora, que aqueles mecanismos não eram eficientes. Isto porque cada um que se apresentava dizia: a nossa prece funciona. E o objetivo era, através da prece, conversar com ele, o Criador, e fazer uma solicitação, que a chuva parasse. E o que se via era exatamente o contrário, pois a cada um que se levantava, a chuva parecia provocá-los, aumentando o volume da água que caía. Todos tiveram o ensejo de se manifestar, e um caboclo, que era na verdade o serviçal responsável pela higiene e limpeza daquele barracão, naquele sítio, pesaroso, tomou-se de compaixão e, numa atitude ingênua, pura, aproximou-se de uma das janelas e, olhando para o céu, disse: ué, meu pai, Messi está zangado hoje, não quer deixar os homens fazer a reunião deles? Para essa chuva! Foi um reclame sincero, partido de um coração humilde, para espanto de todos que olhavam aquele caboclo com ares de desfaçatez. Lá em cima alguém ouviu, porque a chuva parou inesperadamente. É um conto irreal, mas, como disse, tem o seu fundo de verdade. Hoje, nós vamos adentrar um dos tópicos mais importantes do cristianismo e da nossa doutrina, a prece. Mas como temos tido contato com vários entendimentos, visões, posições e opiniões em torno da prece, nem sempre justificáveis dentro do conhecimento que nós temos, eu vou tentar repassar a vocês numa linguagem acessível, para que, estudando-a, entendendo-a, possamos depois opinar e até escolher como fazer as nossas preces, conversando com o Criador, mas calcado no entendimento e principalmente embasados na razão e no bom senso.
E se alguém aqui não acredita que ela funciona, eu já vou acordá-lo com um fato que está no Evangelho, em que Pedro, nos dias depois da partida do Mestre, quando os que acompanhavam Jesus, divulgando a sua doutrina, alguns já tinham tido a vida ceifada. Tiago, a fio de espada, já havia desencarnado dramaticamente. Pedro, o pescador, que tinha a tarefa em mãos de coordenar a tarefa após a partida do Mestre, estava preso. E na casa de Maria de Nazaré, que então era considerada a mãe daquele que na cruz, Jesus, olhando-a, disse: mulher, eis teu filho. E olhando para João, o discípulo mais jovem, completou o diálogo, dizendo: jovem, eis tua mãe. Portanto, Maria de Nazaré, então a mãe de João, na sua casa, coordenava uma atividade de preces. E nessas preces eles estavam solicitando socorro ao apóstolo preso. E realmente, à noite, já dava por vencida algumas horas, quando uma luz fortíssima na cela em que ele estava se fez. Manifestou-se materialmente uma forma de uns, segundo uns, de um anjo, de outros, de um homem, para nós um espírito elevado. O apóstolo ficou assustado. Este ser fez sinal para que ele se levantasse, colocou os olhos em direção das algemas que o manietavam. Ela simplesmente caiu ao chão. Os guardas eram 16, 4 grupos de 4, que cuidavam, porque aquele homem era especial, então não poderia se liberar sob hipótese alguma. Adormeceram, e aquele ser materializado fez com que as portas então se abrissem. Passou com ela, por ela, com o pescador, levou-o até um portão que o colocou fora da prisão e disse: vai, não te preocupes, que nada te acontecerá. Isso está no Evangelho. Portanto, prece funciona. Agora, para que funcione como tudo na vida, nós temos que conhecê-la e aplicar a técnica que lhe seja mais adequada, para que possamos, aí sim, esperar ou pelo menos sonhar com os bons resultados. E a nossa doutrina espírita torna compreensível a ação da prece, nos ensinando o modo de transmissão do pensamento. Vou repetir, porque esta frase é a essência da nossa conversa de hoje. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, mostra-nos como ela age, os seus efeitos, se ela é eficiente ou não, como ela funciona, porque ele nos dá numa linguagem fácil de entender, acessível mesmo, o modo de transmissão do pensamento. Portanto, para aprendermos sobre a prece, temos que primeiro aprendermos acerca do pensamento. E é o que eu vou tentar passar para vocês. Falamos aqui com frequência pela importância da anatomia do ser espiritual, do ser integral, do homem completo. E sempre dissemos que, de acordo com a nossa visão espírita, ser integral, ser completo, é trino, tem 3 partes: espírito propriamente dito, cuja constituição nós desconhecemos; perispírito, que nada mais é do que o fluido cósmico ou universal que se aproxima deste foco de luz, o espírito propriamente dito, dando-lhe uma forma, não importa em que mundo esteja. Pois bem, este corpo que se forma ao redor do espírito propriamente dito, nós espíritas chamamos de perispírito, ao redor do espírito. E dissemos que se este ser estiver no mundo de matéria encarnado,
ele tem que ter o corpo de carne, que nós chamamos corpo físico. Eles do lado de lá, os desencarnados, fora da carne, não têm corpo físico. A diferença entre nós, encarnados, e eles, desencarnados, é o corpo de carne. Tanto eles, fora do corpo, como nós, encarnados, somos espíritos, propriamente dito, com um corpo ao redor, o perispírito. E disse a vocês que a mente está localizada no perispírito. Ela não poderia estar localizada no corpo físico, e provei. Se a mente estivesse no corpo físico, tudo que nós aprendemos, lições, experiências vividas, ficam guardadas e gravadas na mente. Ora, se ela ficasse no cérebro, que faz parte do físico, a cada morte ou desencarne, nós perderíamos todo o aprendizado. Portanto, ela não pode estar no físico. O espírito, propriamente dito, a essência, veio de Deus, que é perfeito. Portanto, a essência é perfeita. Se ela é perfeita, isto quer dizer, não está sujeita a variações. Não precisa aprender, como muitas vezes a pessoa imagina. Nós vamos ver mais tarde que ela só põe para fora os conhecimentos da verdade que ela traz na sua intimidade. Ora, se não pode estar lá, na essência, porque é perfeita, e não está aqui, neste, porque ele não guarda essas informações, o corpo deperece e apodrece, só pode estar no meio, que nós chamamos de perispírito, que é o intermediário. Há um setor no perispírito, semelhante ao cérebro no corpo físico. Todo indivíduo sabe que o cérebro é o coordenador, é o computador do corpo físico. Quem dá as ordens diz: faça, pare, pule, desça, pensa, raciocine, libera lágrimas no choro, modifica a expressão da face no sorriso, é o cérebro, através do sistema nervoso. No corpo espiritual, existe um cérebro, e dentro desse cérebro perispiritual, nós temos um setor que é a mente. Na mente está, na verdade, um pontinho que eu vou chamar de centro mental, para facilitar o entendimento. Centro mental é um ponto na mente onde os pensamentos são gerados e onde as ideias que nascem do espírito, passando por este local, vestem-se na forma de imagens ou de símbolos. É no centro mental, localizado na mente, que as ideias criadas pelo espírito, o espírito é o autor da ideia, a ideia, que é uma energia sutilíssima, viaja, e quando ela passa no perispírito, é captada pela mente no centro mental. Aí aquela energia que não tem forma, porque é muito sutil, passa a ter forma, ou como uma imagem, ou então como um símbolo. Aí eu deixo de chamá-la de ideia, e ela passa a ter um outro nome: pensamento. Nós vimos que o perispírito é semimaterial, ou seja, parte dele é matéria, sutil, mas é matéria. Semi, porque parte dele é extremamente sutil. Essa parte mais sutil é que faz a ligação com o espírito. A mais grosseira, material, é que liga o corpo espiritual com o corpo físico. A forma ideal para formatar o pensamento, que são as ideias criadas pelo espírito, sem dúvida nenhuma, é o perispírito. E o local onde isso acontece, essa oficina, os espíritos chamam de centro mental. Com isso fica claro. Se alguém perguntar para vocês onde são gerados os pensamentos, não as ideias. As ideias vêm do espírito propriamente dito. Os pensamentos nascem, brotam, se manifestam, são identificados logo que surgem no centro mental, que está na mente, que por sua vez localiza-se no perispírito, nem no físico e nem no espírito. Pois bem, vamos agora estudar a estrutura do pensamento. E para ficar fácil o entendimento, imaginem que nós estivéssemos neste momento diante de uma tela de televisão, observando a imagem de uma rosa, por exemplo. Eu não disse a vocês que a ideia
nasce lá no espírito. Eu quero neste momento que vocês me ajudem e o espírito de vocês crie essa ideia de uma rosa. Ela sai a ideia do espírito e vai para a mente no perispírito, e lá, como a ideia era de uma rosa, forma-se a imagem de uma rosa. Como se nós estivéssemos vendo esta rosa no nosso aparelho de televisão. E eu vou usar esse exemplo para mostrá-los como é a estrutura de um pensamento. Sim, o pensamento, como a imagem na televisão, é formado por infinitos pontos de frequência diferentes que tocam uma superfície. A frequência, sendo diferente, ela faz com que aquele pontinho diminuto, aquela partícula, tenha cor diferente, cada uma tem um som diferente da outra. E é exatamente essas infinitas partículas que vão de encontro à superfície que formam a imagem da rosa na televisão e que formam a imagem da rosa na nossa tela mental, na nossa mente. Notem que o mecanismo não é complicado, não. O espírito cria, ele diz o que quer. Essa ideia vai para a mente e na mente ela se transforma em imagem. Claro que quanto mais elevado o espírito, mais nítida, mais bonita, mais colorida, e tem casos em que espíritos altamente elevados que pensam em rosas, o perfume das rosas se espalha no ambiente em que o espírito está. Mas são infinitos pontos de frequências diferentes que atingem a nossa tela mental, como a imagem na televisão. Eu vou congelar essa imagem na mente, congelem-na na televisão. Imaginem uma rosa estática na nossa televisão. Agora eu vou observar com detalhe como é o pensamento, como se eu estivesse fazendo um raio-x, vendo ele na sua intimidade. Dizem os espíritos que essa matéria mental que compõe a imagem da rosa, que nós estamos usando como exemplo, é formada por uma infinidade de partículas ou corpúsculos que eles chamaram, para facilitar a nossa gravação, de corpúsculos mentais. Partículas mentais, infinitas partículas mentais que se unem, formando uma figura que o espírito consolidou pela ideia que ele jogou no perispírito. Infinitas partículas é que vão fechar e desenhar minha rosa. Se alguém não entendeu, imagine assim: eu tenho o contorno da rosa feito por outra pessoa, e aí começo a pintar a rosa de cor de rosa. Eu pego um lápis e, ao invés de espalhar como a gente faz lateralmente o grafite sobre a folha, eu começo a fazer pontos. Vai demorar, não vai? Mas um dia aquela rosa vai estar cor de rosa. É que quando se fala da mente, esse processo é instantâneo. O espírito pensa e se forma a imagem quando ela atinge o corpo espiritual com uma rapidez que a gente não percebe. Eu só quero deixar claro que são infinitos pontos, partículas mentais que vão para a tela mental para que a imagem ou o símbolo se formem. Sabem por quê? Porque quando a gente estuda física para leigo, como quem fala, nós aprendemos que cada partícula mental tem um movimento que se faz de tal maneira que, independendo do local onde ela esteja, ao seu redor, a uma certa distância dela, estabelece-se um campo eletromagnético. Para não deixar muito complicada a nossa física, eu vou usar um outro termo. Cada partícula mental forma ao redor de si uma circunferência, e dentro dessa circunferência da sua aura, ela tem poder de influenciar outras partículas que passem perto e que sejam semelhantes a ela. Lei de sintonia. Nós não somos uma partícula psíquica enclausurada numa circunferência que é a nossa aura? Ora, nós somos uma partícula mental complexa, materializada com o nosso campo magnético, que é a nossa aura. E cada partícula dessas pequenininhas, diminutas, que formam e constituem o pensamento, cada uma delas
se eu conseguir tirar da rosa qualquer uma delas, eu vou perceber que ela, além de ter um movimento, uma frequência, e quanto mais elevado o teor do pensamento, mais rápido é esse movimento, mais elevada é a frequência. Quanto mais baixo o padrão do pensamento em termos de conteúdo, menos movimento, mais baixa é a frequência. Mas todas elas têm um campo ao redor dela, eletromagnético, e o que passar nesse campo, que seja da mesma faixa de vibração dela, ela troca informação, ela se comunica e uma influencia a outra. Por que eu estou falando isso? Para poder repassar agora um conhecimento espiritualista, onde a física dá as mãos com a moral. Dizem os amigos espirituais que cada emoção ou cada desejo que parte da nossa intimidade, nascendo na nossa consciência e se manifesta no mundo em que nós estamos, ou seja, cada partícula mental criada pela vontade do Espírito, mas que se mostra através de nós, tem uma frequência que lhe é peculiar. Se for uma vibração elevada, a frequência também o será. Se não for, a frequência será baixa. E dizem que estas partículas têm, quando se unem, compondo o pensamento, um poder criador extraordinário. O nosso pensamento tem um poder criador no plano do espírito e no plano material que nós muitas vezes não temos ideia. Essas cadeiras em que os irmãos estão sentados são o resultado de uma vontade do espírito que se materializou usando braços e outros instrumentos, mas em que o pensamento foi, na verdade, quem trouxe a notícia de lá, do ser imortal, do espírito, para que o corpo transformasse a madeira bruta numa cadeira. Perceba esse detalhe simples, mas profundíssimo nos seus conteúdos, nos seus ensinamentos. Tudo que nós temos do lado de cá e que usamos com uma função específica, nasceu de uma vontade oriunda do espírito, mas só se materializou pela transformação dos materiais na terra com o uso de outros instrumentos, porque o pensamento trouxe o recado lá de dentro aqui para fora. Isso quer dizer que eu posso afirmar, sem medo de errar, que, por exemplo, esta campainha que eu tenho em mãos é o resultado de uma vontade. E hoje ela está aqui manifestada na forma, porque o pensamento trouxe essa notícia através do corpo espiritual e, usando recursos da terra, alguém o construiu. Não há possibilidade de nós encontrarmos nada, essa é uma regra sem exceção, que tenha sido transformado aqui na terra e que não seja filho de um pensamento que no perispírito surgiu porque o espírito, pela força de vontade, quis que assim acontecesse. Por isso que a gente lê em alguns livros e às vezes não entende. Tudo que tem na terra, nos mundos visíveis e invisíveis, passa pela criatividade que nasce no espírito e tem sempre a contribuição do pensamento. É impossível que algo no mundo da forma, mesmo nos mundos primitivos, quanto nos mundos altamente evolutivos, exista sem ter sido concebido por um espírito e materializado-se sem a participação do pensamento. Isso para que vocês tenham uma ideia da força do pensamento. Sabe-se hoje que médiuns em vários cantos do mundo, principalmente na Rússia, e agora as últimas notícias dizem que no Oriente, e se preparam para que através da mente, porque conhecem o poder do pensamento, estão se preparando para movimentar botões que a segurança até então achava garantidos de qualquer invasão alheia, pela presença de guardas ou estruturas metálicas. O pensamento passa essas estruturas e o indivíduo treinado pode condensar as suas energias mentais sobre o botão e fazer com que ele seja acionado. A razão principal que fez com que a Rússia e os Estados Unidos entrassem num programa
em que eles começaram a desmontar as ogivas nucleares foi porque eles perceberam, constataram essa realidade e descobriram que qualquer louco, e hoje nós estamos aí, as mancheias com irmãos desequilibrados na Terra, pode, se tiver um certo controle do pensamento, burlar toda essa segurança e acionar esse botão. O pensamento tem poderes que o nosso desconhecimento ainda não percebeu. Falei do centro mental, que é o local onde eles nascem, onde eles ficam guardados num setor particular do centro mental, que é a memória. Eles ficam guardados e gravados. Quando a gente precisa, a mente vai lá e coloca para fora, como um disquete que a gente aperta o botão e traz as informações que a gente precisa. Falei das partículas, corpúsculos mentais, deixando claro que cada uma tem uma frequência que é característica. E agora vou fechar. Vejam como fica fácil. Se a maioria das partículas tem uma vibração elevada, a somatória dessas vibrações é que determina o teor do pensamento. Se quase todas elas, ou se todas, são de conteúdo elevado, o pensamento vai ser de alta vibração. Ondas altamente elevadas. E essas ondas com frequências elevadas fazem com que o pensamento tenha duas qualidades. Primeira é que ele vai longe, muito longe. Chega até a ponto de percorrer o que nós chamamos em termos de distância infinito. O pensamento de um espírito puro, que nasceu de uma mente pura, percorre o espaço e o tempo e não morre jamais. Nós vamos estudar aqui psicometria e eu vou contar casos para vocês de eventos que aconteceram no plano espiritual e que até hoje são captados por médiuns que têm essa possibilidade de os perceber. Pensamentos elevadíssimos vão a distâncias incomensuráveis e têm um poder de penetração extraordinário. Não há qualquer espaço, por menor que seja, que impeça a entrada ou a saída deles. Em contrapartida, pensamentos de baixa vibração, nascituros de ideias de baixo calão, fazem com que a frequência fique baixa. Esses não vão longe, podem às vezes até por um mecanismo de defesa e correção imediata. O indivíduo, por exemplo, quando maquina algo que não é bom, ele pensa, esse pensamento de vibração baixo não vai longe, fica pesado e cai na própria cabeça do seu autor. É um mecanismo de defesa da natureza. Quem só pensa mal dos outros, esse pensamento de baixa vibração não vai muito longe não. Às vezes mal sai da aura dele e cai nele mesmo. Isso para a gente lembrar que quando se fala em frequência, é para que você tenha uma noção. Frequência elevada vai longe e penetra em qualquer lugar. Frequência baixa fica próximo do ambiente onde ele foi criado ou onde ele foi gerado. Nós vimos aqui também que todo o universo nada mais é do que a materialização do pensamento de Deus. E que ele está completamente impregnado do que nós chamamos no Espiritismo de fluido cósmico ou universal. Isso é bom que a gente relembre, porque a própria ciência, até não muito tempo, acreditava no vácuo em se tratando do universo. Não. Quando nós falamos do ar que nós respiramos e que carrega o oxigênio para que a vida na forma humana se torne plausível na Terra, nós pensamos sim, e acontece a situação da ausência do ar, que nós denominamos vácuo. Eu posso retirar o ar desta sala e proporcionar a condição que nós chamamos de vácuo. Tudo bem, ausência de ar, vácuo. Mas não posso retirar fluido cósmico de lugar nenhum. Não há como se processar tal fenômeno. Isso quer dizer que todos os cantos do universo têm essa substância primordial de onde as demais vieram e que nós chamamos de fluido cósmico universal. Disse isso para que a gente lembre
porque senão daqui a pouco a coisa começa a ficar milagrosa, e eu quero hoje trabalhar, como eu disse, ciência dando braços à moral. Ora, vocês estão me ouvindo porque existe ar na sala. O som é uma onda mecânica longitudinal. Para que ele saia daqui e chegue até os vossos ouvidos, onde tem uma membrana, que é uma antena captadora dessa energia sonora, tem que haver o ar, moléculas, e são nessas moléculas que ele percorre como se fosse uma ponte e possibilitam que ele saia da minha boca, das cordas vocais e chegue até vocês, certo? Isso acontece com o som. Ele precisa de um meio sobre o qual deve se deslocar para sair de um ponto e chegar a outro. O pensamento também. Pensamento não tem asa e pensamento não tem perna. Se eu disser que é possível captar um pensamento, eu tenho que mostrar como. Ora, é fácil agora. Assim como o ar tem o meio, que é a sua ponte, para sair de um ponto ao outro, o pensamento tem o seu meio particular. Só que ele é mais sutil do que o ar, e o meio que permite que o pensamento saia de uma mente, onde ele foi criado, e vá até uma outra mente, é o fluido cósmico universal. A palavra é mais grosseira. Com o ar, ela consegue se virar e se desloca. O som. O pensamento é mais sutil, precisa de um meio através do qual ele circule, mais sutil, e é o fluido cósmico. Tenham essa visão em mente. Agora, novamente, preencham a tela mental com uma tela sem limites, onde existe uma substância sem forma, constituída de infinitos e infinitos pequenos pontos, e visualizem o fluido cósmico universal. Tudo criado por Deus está, na verdade, inserido, impregnando o fluido cósmico universal. Agora, eu vou dar para vocês o mecanismo da prece. Com essa revisão rápida, eu já posso apresentá-la a vocês. Que é a prece senão um ser que pode ser encarnado ou desencarnado, que por uma ação do Espírito, onde está a vontade é essa força que através dos milênios o Espírito desenvolveu e que funciona como uma alavanca para que as ideias do Espírito saiam para o perispírito e daí para o meio, onde elas deverão se manifestar e se mostrar. Vou repetir, que é a prece, senão um espírito que tem a vontade de se comunicar com o outro, no mesmo plano ou no outro, não importa. Uma vez tendo essa ideia, ele, como se tivesse uma máquina de escrever ou um computador, digita essas ideias que no perispírito se transforma em pensamento. Como ela já tem um destino até onde chegar, forma-se uma corrente fluídica entre aquela mente onde ele foi criado o pensamento e a outra que vai o receber. E nessa corrente fluídica de fluido cósmico, ele percorre como o som chega até vocês, sai de uma mente e chega na outra. A prece funciona dessa maneira, cientificamente. Partículas mentais que se unem formando a matéria mental, criadas numa mente por força da vontade, saem desta mente, percorrem o espaço em vários planos, se preciso for, até a outra mente a quem ela foi destinada, e a outra capta. Isto é, científica e espiritualmente, o que nós chamamos de prece. Na nossa linguagem mais simples e até mais filosófica, mais fácil de entender, eu vou dizer a vocês que a prece é sim a materialização de um pensamento que nasce no Criador, mas que com o tempo é perceptível pelas criaturas, e quando elas querem comunicar-se com o Criador, utilizam-se do mesmo mecanismo. Isso me permite uma outra definição, um conceito mais simples. Prece nada mais é do que a comunicação da criatura, nós, nos vários planos com o Criador. Quando se estuda a prece cientificamente, é porque depois nós vamos comentar eventos que ficam facilmente entendidos para que a gente tenha fé e acredite nela.
Mas na linguagem simples, fé é a conversa íntima, particular da criatura com o Criador. O que eu passei anteriormente é porque agora eu quero contar alguns detalhes da prece. Por exemplo, quando o indivíduo reza e na sua oração impregna de anseios vulgares, de desejos vãos, como por exemplo o indivíduo que pede para ganhar na loto. Eu sei que aqui ninguém pede muito, né? Normalmente o espiritualizado ele pede e diz, não, uma parte é dos pobres, para ver se Deus, né, cai nessa e aí ele ganha. Mas Deus sabe das nossas intenções. Quando o indivíduo, na sua prece, impregna o seu pensamento de desejos comuns do dia a dia, que trazem intenções do nosso mundo da matéria, a vibração, a frequência desse pensamento é material. O que acontece com essa prece? Ela fica no plano da horizontal e quem vai a receber são espíritos ainda ligados à matéria. Por isso tem gente que diz, mas você fala da prece, eu vou e faço a prece. Mas parece que quanto eu mais rezo, menos me atendem. A impressão que antes até eu recebia mais do que agora. Ora, se o pedido é de cunho material, imediato, e não se justifica, responde às ansiedades do corpo ou do mundo temporário, os espíritos que captam essa vibração, já que ela não sobe, é uma lei física da natureza, não tem recursos para atender-nos. A prece horizontal é ouvida por quem está no plano horizontal e as respostas vêm numa capacidade de atendimento de quem está no plano horizontal. Por isso essa história de achar tesouro, tão comum por aí, que expôs alguns na história ao ridículo, é porque eles pediram o que não deveriam pedir. Mas tem um outro tipo, entre aspas, de prece, que os espíritos acertadamente chamam de invocação. Até eu acho interessante, porque quando eu era garoto, eu nunca tinha ouvido falar da prece cientificamente. Mas quando algum colega que aparecia no meio da turma era meio brabo e briguento, a gente dizia para o outro, isso aí é invocado. Era um termo que a gente usava sem saber o significado. Invocação, que não é evocação. Evocar é escolher um espírito e através do pensamento chamá-lo para que ele venha ter um contato conosco. Invocar, na verdade, é a mesma atitude, só que com um padrão mental baixo. É aquela prece que essa eu sei que ninguém faz aqui, tenho certeza, em que a pessoa quer ficar rico, mas a riqueza está lá na casa do vizinho, e aí ela pede para o seu Deus, porque o nosso não atende esses petitórios, bem que ele podia, né, acontecer tal coisa, e de repente essa riqueza cair na minha mão. Esses desejos carnais, onde o indivíduo pede coisas que satisfazem anseios da carne, animalescos, e busca socorro, eles chamam de invocação. Quando o despropósito, a ambição e a maldade estão presentes nos pedidos, nós não chamamos isso de prece, chamamos de invocação, porque a vibração do pensamento e a frequência é baixa. E sabem quem recebe essa notícia? É a turma de baixo. Vocês vão estudar, eu vou contar isso para vocês, que tem locais no umbral, onde há o departamento onde eles recebem preces, e eles adoram. Eles ficam muito infelizes de felicidade, porque a umbral não pode haver felicidade plena. Quando alguém daqui reza com essas preces que não fazem sentido, pedindo ajuda, e eles vêm. Vocês conhecem doutrinas que se propõem a atender certas problemáticas do ser humano, que o comprometem, vêm e ajudam. Se o coitadinho a quem ela está direcionada a prece não viver um bom momento espiritual, ele vai padecer e vai sofrer. Se ele estiver bem, não temam, não lhe acontece nada. Agora, resultado dessa prece, duas situações bem claras. Se aquele a quem se endereça a prece estiver bem, essa energia negativa viaja no espaço, engorda. Lembram que eu disse que a partícula mental tem um campo e quem ela encontra perto dela, na mesma faixa vibratória e frequência, ela diz, vem comigo. Aquela prece que sai magrinha lá para baixo,
vai engordando. Se ela pega a aura de alguém aqui, a quem era direcionada, tentando prejudicar em boas condições, ela bate e volta, engorda na volta, e quando chega no seu autor, coitada. Então esse tipo de prece não é indicada. Mas tem mais, esses espíritos ficam infelizes, como eu disse, com uma felicidade aparente, porque eles estão procurando contratos para assinar com quem está no corpo físico. Nós vamos falar da vampirização e vocês vão entender que nós somos sim um celeiro de energias que para eles são um verdadeiro banquete. E quando o indivíduo faz o acordo, pede uma coisa que não é boa para prejudicar, Deus permite, a lei de justiça abre as portas da casa desse indivíduo, e quando aquela turminha volta para cobrar, dá até pena. Quantos nós atendemos na mesa mediúnica que fizeram acordos nefastos com esses irmãozinhos, e quando eles vêm para cobrar, eles cobram. Eles se oferecem já com segundas intenções. Portanto, ninguém, em momento algum, alimente pensamentos negativos, porque às vezes eu não preciso nem fechar as mãos e assumir atitude de prece. Se eu começo a pensar e repito esse pensamento continuamente, onde a imagem de um irmão que eu, por alguma razão, desgosto, e esse pensamento vai até ele desejando-lhe o mal, isso é uma forma de prece, disfarçada, mas é uma forma de prece. E, como nós vimos, esse pensamento forma imagens, outdoors, do lado de lá. A turma de baixo vê e diz, opa, tem um lá em cima, ó, com a porta aberta. Eles vêm e entram. E quem queria prejudicar, acaba sendo o grande prejudicado. Mas existe, e é essa prece que eu vou falar daqui para frente, a prece que eu vou chamar de ascendente vertical. Anseios elevados. O indivíduo tentou, mas não deu. Agora pediu socorro, eles atendem. Quando ele pede por outrem, pelos desencarnados, pede força, coragem, perseverança, resignação, pede que fortaleçam a fé, porque ele está tentando, mas não consegue, ele recebe. Essas preces sempre têm resposta positiva. Nem sempre imediatamente e do jeito que a gente gostaria, mas sempre vem coisa boa. É porque do lado de lá, eles conhecem o nosso passado, o presente e até o futuro, e dão uma resposta que nos auxilia, que seja melhor, não só para o momento, mas para o ontem, o hoje e o amanhã. Eles não pensam no corpo físico, eles observam o nosso espírito, que tem um tempo de vida muito maior. E claro, quem recebe essas vibrações sutis, elevadas, são espíritos elevadíssimos. Antes que eu esqueça, alguém deve já ter questionado. Ele está falando de prece e não falou em Deus. Será que prece tem alguma coisa a ver com Deus? Claro que tem. Claro que tem. As preces que nós dirigimos a Deus são atendidas por espíritos elevados. Mas qualquer prece, independente de ser ascendente, horizontal ou descendente, invocação, qualquer uma, só acontece com a permissão do Criador. São espíritos nos vários planos que têm a incumbência de captar os nossos recados, que vão através dos pensamentos. E depois, levantando a nossa ficha kármica, vem a resposta positiva ou não. Para concluir, eu gostaria de fechar esta porção que hoje nós comentamos da seguinte maneira. Nós podemos afirmar, com o que já vimos hoje, que os nossos pensamentos são preces, e que dependendo do teor vibratório de cada um deles, eu vou estabelecer contato com espíritos que estão diretamente ligados a essa frequência, a esse teor vibratório. Ou seja, pensamento elevado, espírito elevado. Pensamento de vibração baixa vai para os umbrais. E pensamento terra fica aqui pela terra mesmo. Ou seja, nós, através do pensamento, num mecanismo que nós chamamos de prece, estabelecemos comunicação com seres cujos ideais, cujos objetivos maiores da vida se afinizam com os nossos. Nós é que chamamos, nós é que atraímos essas companhias
pelos nossos pensamentos. E quando elas são boas, e nós solicitamos socorro para darmos conta do nosso recado, aí sim é que eu dou esse nome particular e identifico como sendo uma prece. Existem dois tipos de prece: a individual, que vocês estão habituados a fazer, e a coletiva, que nós fazemos aqui nas aberturas e encerramento das tarefas. E eu gostaria de encerrar esta primeira parte sobre a prece, trazendo à tona um fato que todos conhecem. Está no livro Nosso Lar, que eu recomendo. Quem não leu, leia-o. Esse livro dá-nos toda a estrutura detalhada de uma colônia espiritual, de uma cidade no plano espiritual que está localizada nos céus do Brasil. Os que aqui desencarnam, não todos, mas muitos, são levados para lá. É como se fora uma estância de repouso e refazimento, onde alguns ficam durante um tempo lá e depois reencarnam. E alguns ficam lá temporariamente e vão para outros planos mais elevados. O livro descreve-a com muito detalhe e muita riqueza. Mas há um fato lá interessantíssimo. André Luiz, um espírito desencarnado, recém-saído da Terra, do lado de lá acorda no Nosso Lar, esta colônia, num hospital. Estava num quarto atendido por 2 enfermeiros. Quando, olhando para fora, fica extasiado porque percebe lá fora uma luz mais forte, mais aconchegante. E pergunta de onde vinha aquela luz. Os 2 enfermeiros, sorrindo, sabendo de onde ele viera, lhe respondem dizendo: é o mesmo sol. Mas que sol? Aquele sol que você via na terra. É que aqui, no plano espiritual, nesta colônia onde você está, as nossas percepções são mais ricas, mas é o mesmo sol. Logo em seguida, André Luiz diz, uma música maravilhosa balsamizou o ambiente e ele se sentiu fortalecido, como nunca acontecera antes. Perguntou aos enfermeiros que já iam se retirando apressadamente. E lhe disseram: olha, agora, meu irmão, você vai ficar em silêncio, descanse, porque é o momento da oração coletiva na nossa colônia, o Nosso Lar. E ele disse: mas eu quero então participar, você está ainda em refazimento. Mas como ele insistiu, colocaram-no numa maca e levaram-no a um salão. E aí ele descreve: quando adentrei o salão, vi uma multidão imensa em atitude de prece e num silêncio profundo. Repentinamente, diante de todos, formou-se, como se fora no ar, uma tela gigantesca, como as nossas telas de televisão. E nesta tela, o cenário de um templo maravilhoso se materializou numa imagem detalhadíssima. Nessa imagem eu via, num plano mais destacado, um ancião, com os cabelos brancos e com uma aura cintilante, como se fosse uma estrela. Num plano mais inferior, 72 figuras o rodeavam em círculo e numa atitude também de silêncio e respeitosa, olhavam para o ancião. Foi quando um dos enfermeiros que estava ao meu lado nesse salão me disse: neste momento, toda a colônia, as casas, as residências, as instituições param, porque é a hora da prece coletiva coordenada e comandada pela governadoria. Aquele ser lá em cima era o governador. E aí ele conta o que aconteceu e diz: uma outra música, mais suave e penetrante, mostrou-se no ambiente. Quando ela baixou-se em timbre, aquelas 72 figuras começaram a orar, comandadas por aquele ser quase luz, e proferiram uma prece que eu já conhecia, já ouvira falar, já escutara, mas não lhe houvera dado o devido valor. A prece que mostra, sem questões que possam dar margem à dúvida, os deveres do ser humano para com Deus, para com o próximo e para com ele mesmo. É uma profissão de fé. É, na verdade, o ato nobre da simplicidade colocada dentro da humildade. Poucas palavras dizem tudo. Se nós fizéssemos um levantamento na terra, diz André Luiz, e levantássemos as nossas necessidades e anseios, certamente todos eles estariam contidos naquela prece. Quando o homem luz
levanta-se, olhando para o que estavam diante dele, e começa a proferir a prece. Eu tive uma sensação que dominou meu coração, que eu sei que jamais vai se apagar. E disse: diga para eles que esta prece é importante e tem que ser repetida sempre que possível, porque ela tem o poder, é um mantra divino que transforma a vida das pessoas. E ele começou a prece, diz André Luiz, fechando os olhos e olhando na direção do céu, proferindo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentações, mas livra-nos de todos os males, pois é teu todo o poder, o reino e a glória para sempre. Feita a prece, aquele homem se desfez em luz e disse que nós, que somos luz, se quisermos avançar na estrada da vida, que lembremos daquele que a ensinou, Jesus, o nosso mestre, e que a façamos sempre que a oportunidade se mostrar. Que Jesus nos abençoe.